Olá, meus amores do quinto ano. E aí, como vocês estão? Hoje a tia vai fazer a correção da gramática com vocês, certo? Lembram que a tia falou para vocês que as atividades que nós não conseguíssemos fazer a correção nas videoconferências, a tia irá gravar um vídeo, certo? Então, hoje a tia vai estar gravando esse vídeo para vocês de correção, ok? Não temos um conteúdo específico. Iremos fazer a correção das atividades da gramática referente à preposição, oração, sujeito e predicado. Então, peguem a gramática de vocês e vamos fazer a nossa correção. Então, crianças, a primeira atividade que iremos fazer a correção é da gramática na página 261, certo? Gramática, página 261. A questão diz o seguinte: encontre preposições e contrações. Depois, escreva-as nos espaços adequados. Aqui vocês podem observar, ó, que a tia já deixou demarcado, certo? As preposições e contrações. Vocês devem ter colocado nessa primeira linha aqui as preposições e na segunda linha as contrações. Então, vamos lá. Confiram se vocês acertaram. As preposições são desde, entre, sobre, de, até, sem. Essas são as preposições. Confiram direitinho, viu? E temos as contrações naquela, do, pela, nesta, daqui e na, certo? Então, vejam só. As preposições são essas daqui, confiram aí no livro de vocês. E as contrações são essas aqui, ok? Confiram direitinho. Tá correto? Faz lá aquele sinalzinho que a tia falou para vocês, ó, de correto. Se estiver errado, marca o xizinho do lado e corrige. Não esqueçam. Próxima questão. Complete as frases com as preposições e contrações do exercício anterior. A. As borboletas voam as flores do jardim. Item B. Todo dia vovô caminha praça. Qual será a preposição ou contração que vocês devem ter colocado aí? Nesta praça. Item C. As crianças brincavam de bola sobre o gramado. Item D. Lá naquela roseira há um ninho de beija-flor. Item E. Mamãe adora passear pela cidade. F. Rodrigo viajou até o Rio de Janeiro de trem. Você colocou o cartão do banco na bolsa. Item H. Desde cedo o telefone toca sem parar. Item I. Não saiam daqui, crianças. Preste atenção, meus amores. Ó, nessa questão, essas preposições e contrações que a tia colocou aqui é uma sugestão. Vocês podem ter colocado outras preposições também, certo? Então, lembrando que essas preposições e as contrações devem estar adequadas à frase. Se vocês colocaram outra preposição aqui ou aqui, não tem importância, desde que elas estejam adequadas à frase, certo? Exemplo aqui, ó. Todo dia vovô caminha, vocês podem ter colocado aí, na praça, naquela praça, que também estará correto, certo? Então, vamos lá continuar a nossa correção. 8. Analise as contrações e veja o exemplo. Temos aí o exemplo. Naquela é uma contração, certo? Pois temos a junção da preposição em mais o pronome aquela. Dó é o quê? Então, vejam só. Dó, a contração dó, é a junção da preposição de mais o artigo o. E a contração pela, nós temos preposição pé mais o artigo a. Nesta, preposição em mais o pronome esta. Nós temos aqui a contração daqui, é a junção da preposição de mais aqui. E temos a contração na, que é a junção, certo?
da preposição em mais a. Então, vejam só, nessa questão, nós temos aqui desse lado as contrações e desse outro lado nós temos a junção, ou seja, da preposição com o artigo ou com o pronome que dará uma o quê? Contração. Pois lembre que nós estudamos que as preposições, elas podem ser formadas por contrações também, não é isso? Então, vejam só, quando temos a contração dó, quer dizer que ali nós temos uma preposição de mais o artigo o, certo? Então, não esqueçam, façam a correção direitinho no livro de vocês. Agora, nós temos na página 262, temos aí 2 exemplos. A professora viajou. Nós temos a, que é o quê? Um artigo feminino. Professora viajou é o quê? Professora é um substantivo feminino e viajou nós temos um verbo. E temos a outra frase. Ela foi a Belém. Nessa frase, nós poderíamos trocar aqui, ó. Ela foi para Belém. Logo, esse a não é um artigo, e sim uma preposição, certo? Nesse primeiro exemplo, a professora viajou. Esse a, ele é o que? Um artigo feminino que está concordando com o substantivo feminino, certo? Já no segundo exemplo, ela foi a Belém. Se nós pudermos trocar pela palavra para, então nós temos esse a aqui, ele deixou de ser artigo e passou a ser o quê? Preposição, certo? Então, vamos lá. Observe a palavra a e classifique-a em artigo ou preposição. E tem a aluna entregou o livro a Bruno. Esse a aqui, olha, a aluna. Nós podemos trocar por para? Não, para a aluna entregou? Não, então esse a aqui é o que? Um artigo. E no segundo a, o livro a Bruno. Nós podemos substituir por para, não é isso? O livro para Bruno. Então, nós poderíamos escrever a frase da seguinte forma. A aluna entregou o livro para Bruno. Logo, percebemos o quê? Que esse a é um artigo e esse outro a é uma preposição, certo? Então, aqui, ó, esse primeiro a é um artigo, esse segundo a é uma preposição. Item B. A senhora vai a Manaus ou a Belém? Vamos lá. Podemos colocar para aqui? Não. Então, continua sendo a. Então, vai ser o quê? Um artigo. Esse a, senhora, esse a que acompanha a palavra senhora é um quê? Artigo. Vai para Manaus. Então, já sabemos que esse a é uma preposição. Ou para Belém. Então, nessa oração nós temos o quê? Um artigo e 2 preposições. Vejam só. Aqui, ó. A, esse primeiro a é um artigo. O segundo a é uma preposição, porque é igual ao quê? Para Manaus. E o terceiro a também é uma preposição, porque podemos colocar para Belém, certo? Não esqueçam, para vocês identificarem se o a é um artigo ou é uma preposição, basta vocês trocarem esse a pela palavra para, certo? Item C. Vou devolver a mala a você. E aí? Vou devolver para a mala? Não. Então, esse a é o que? Um artigo. Para você. Então, nesse segundo a é uma preposição. Ó, observe. Primeiro a, artigo. O segundo a dessa oração é uma preposição, pois podemos trocar esse a por para. E na letra D, ela foi a Brasília e adorou a viagem. Ó, vejam só. Ela foi para Brasília e adorou a viagem. Observe que nesta oração, esse primeiro a, que é a preposição, e o segundo a é um artigo, certo? Então, não esqueçam, para identificar se o a é um artigo feminino ou é uma preposição,
basta trocar a letra A, né, por para. Então, vamos lá, crianças, continuando na página 262 ainda. Temos aí, o que é o que é? Quem nasce com rugas e morre lisinho sem elas. Vocês sabem o que é? O pneu, certo? Então, quem nasce com rugas e morre lisinho sem elas é o pneu. E qual é a parte da casa que é preferida pelo atleta? Essa é fácil, o corredor. Agora, copie das adivinhas duas preposições e duas contrações, certo? Vocês vão retirar dessas adivinhas aqui, ó, dessa e dessa, duas preposições e duas contrações. Então, vocês devem ter escrito aí as preposições com, ó, com e sem, certo? E as contrações da e pelo, certo? Então, nas adivinhas, nós temos duas preposições com e sem e as duas contrações da e pelo. Vamos lá, continuando agora na página 273. Na página 273, nós temos um texto e essa atividade vai ser relacionada ao conteúdo de sujeito e predicado, certo? Então, vamos lá. Acompanhe a leitura com a tia do texto. Recifes de coral. Os recifes de coral se formam de bilhões de minúsculos animais, os pólipos, e possuem cores variadas, como verde, azul, amarelo, lilás. Neles habita grande variedade de peixes que vivem ao lado de outros animais, como esponjas, águas-vivas, camarões, caranguejos, lagostas, estrelas do mar, tartarugas marinhas. No Brasil, os recifes de coral ocupam áreas imensas no Atlântico Sul. O maior recife de coral do mundo é a Grande Barreira do Coral da Austrália, certo? Então, é um texto que está falando sobre os recifes de coral que existem no Brasil, certo? Então, no item A, diz o seguinte: separe as frases do texto com uma barra azul. Então, vocês vão separar aí no texto de vocês as frases. Então, a primeira frase nós temos aí, ó, de os recifes, começa aqui, certo? E termina aqui, ó, onde tem esse tracinho aqui, certo? A outra frase começa de neles até marinhas, ok? E a próxima frase começa de no Brasil até Atlântico Sul. E a última frase nós temos de o maior até a Austrália, certo? Então, nós temos aqui quantas frases? 1, 2, 3, 4 frases, certo? No item B, pede para vocês escreverem os verbos de cada frase e completar. Aparecem aí essa tabela para vocês, né? Isso no livro de vocês, completar com os verbos e depois escrever o número de verbos e o número de orações que existem nas frases. Então, na primeira frase, nós temos os verbos formam e possuem, ou seja, temos dois verbos e duas orações. Lembrando, quando a frase possui um verbo, então ela possui apenas uma oração. Se a frase aqui, como é o exemplo da primeira frase, tem dois verbos, logo teremos duas orações. Se tivessem 5 verbos, seriam 5 orações. Então, vamos lá. Na segunda frase, quais são os verbos que aparecem? Habita e vive. Ou seja, também número de verbos, 2. E número de orações, 2 também. Na terceira frase, temos apenas um verbo, que é o verbo ocupam. Logo, a terceira frase, temos apenas uma oração. E na quarta frase, nós temos também apenas um verbo, que está aparecendo lá, que é o verbo ser, certo? Então, o verbo ser na quarta frase apareceu conjugado, né? Então, lá é. Então, temos apenas um verbo e apenas uma oração.
Agora vocês vão fazer o seguinte: observe a parte destacada de cada oração e marque a coluna adequada. Então vejam só, na primeira frase nós temos, é para vocês classificarem se é sujeito ou predicado. Se a parte destacada que aparece nas frases é o sujeito ou o predicado. Lembrando, para identificar o sujeito, fazemos o quê? Uma pergunta ao verbo, o que ou quem. Então vamos lá. No Brasil, os recifes de coral ocupam áreas imensas no Atlântico Sul. O que ocupam áreas imensas? Os recifes de coral. Então eu sei que os recifes de coral é o que? O sujeito da oração. Próxima frase. O maior recife de coral do mundo é a Grande Barreira de Coral na Austrália. Qual é o maior recife de coral do mundo? A Grande Barreira da Austrália. Então nós temos aí um sujeito ou um predicado. O que vocês acham? Vamos lá. O maior recife de coral do mundo é a Grande Barreira de Coral na Austrália. Sujeito ou predicado? Predicado. Próxima. Como são perfumadas as rosas desse jardim? Sujeito ou predicado? O que são perfumadas as rosas desse jardim? Então, sujeito. As frutas e as verduras fazem bem à saúde. O que faz bem à saúde? As frutas e as verduras. Então, as frutas e as verduras são sujeito. A parte destacada será o quê? O predicado. Próxima frase. A que horas ficará pronto o jantar? O jantar é sujeito ou predicado? O que ficará pronto? O jantar. Então, o jantar é um sujeito. Próxima frase. O motorista obedece aos sinais de trânsito. Quem obedece aos sinais de trânsito? O motorista. Então, o motorista é o sujeito. Logo, a parte destacada é o predicado. E na última frase nós temos: nas matas, os pássaros vivem em liberdade. Quem é que vive em liberdade? Os pássaros. Então, nós temos o sujeito, certo? Então, confiram se vocês acertaram e vamos para a próxima questão. Próxima página para a correção, página 277, 277 da gramática. Então, vamos lá. Observe as figuras e complete as frases com um sujeito simples. Nessa questão, vocês podem estar colocando outro sujeito que concorde com a frase, certo? E vai dar apenas alguns exemplos. Então, marcou um belo gol. Quem marcou um belo gol? O jogador, certo? Vocês poderiam colocar também aí o nome de um jogador. Vamos dizer, Pelé marcou um belo gol, Neymar marcou um belo gol, certo? Vai ficar a critério de vocês. Na segunda frase, brincam no sofá da sala. Quem é que brinca no sofá da sala? De acordo com a imagem aí, os gatinhos, certo? Os gatinhos brincam no sofá da sala. E na próxima frase, vê televisão após o jantar. Quem vê a televisão após o jantar? Meu avô vê televisão após o jantar. Na última frase, dança na ponta dos pés. Quem dança na ponta dos pés? A bailarina, certo? Então, continuando na próxima questão. Sala de aula. Pedro na oração. O menino compra pão. Onde está o sujeito? A professora perguntou a Pedro. Na oração, o menino compra pão. Onde está o sujeito? Pedro responde, rapidinho. Na padaria, professora. Observe, então, que Pedro não prestou atenção ao que a professora estava perguntando, né? Ela quis saber que nessa oração aqui, que ela falou, o menino compra pão. Quem é o sujeito nessa oração? Então, vamos lá. Quem é o sujeito na oração? O menino compra o pão. Quem é que compra o pão? O menino. Logo, o sujeito será quem? O menino. E o predicado? O restante da oração. Compra pão, tá? Vocês vão colocar aqui. O menino
é o sujeito, e o predicado, compra pão. Certo? E esse sujeito, ele é simples ou composto? O sujeito é o menino. No sujeito, ele tem um núcleo ou temos mais de um núcleo? Temos apenas um núcleo que é menino. Logo, o sujeito, ele é simples. Agora, crianças, coloquem a gramática de vocês na página 280, certo? A questão diz assim: encontre conjunções e complete as frases. Aqui a tia já deixou marcada para vocês corrigirem aí as conjunções. Agora iremos completar as frases, certo? Chovia, fazia sol, o calor não diminuía. Quais são as conjunções que iremos colocar aí? Vocês vão colocar ora, chovia, ora, fazia sol, mas o calor não diminuía, certo? Então, a letra A ficará assim: ora chovia, ora fazia sol, mas o calor não diminuía. Item B: Edu e Bete já saíram. Item C: Clarinha não parava de falar nem de chorar. Item D: fale mais alto, pois vovô não ouve muito bem. Item E: eu me atrasei, porém consegui assistir ao filme. E item F: Pedro vai fazer aniversário. Contudo, eu não poderei ir à festa, certo? Então, as frases vão ficar dessa forma. Nós completamos as frases utilizando as conjunções que aparecem nesse diagrama aqui, certo? E essas conjunções que vocês escreveram aí, elas são classificadas como coordenativas ou subordinativas. São conjunções subordinativas. Vamos agora para a próxima questão. Deixa eu te apagar aqui rapidinho. Então, vamos lá. Na terceira questão, ainda na página 280, leia as frases e complete com as conjunções abaixo. Conforme, embora, para que, quando, que ou se. Então, vamos lá. Item A: diziam que a casa era mal assombrada, para que as crianças não entrassem lá. Então, vamos lá. Para que as crianças não entrassem lá. B: Mauro chegou, nós saímos. Qual vai ser a conjunção que nós iremos colocar aí? Quando. Quando Mauro chegou, nós saímos. Observe que a conjunção aqui, ele está escrito com letra minúscula e aqui a tia escreveu com letra maiúscula. Por quê? Porque início de frase nós sempre devemos utilizar o quê? Letra maiúscula, certo? Item C: ela lembrasse o dia do aniversário, teria ido. Qual será a conjunção que nós iremos colocar aqui? Conjunção se. Se ela lembrasse o dia do aniversário, teria ido à festa, conforme combinamos. Conforme combinamos, certo? Então, aqui, ó, a festa conforme combinamos. Item D: Beatriz conseguiu completar a maratona, embora não tivesse treinado muito. Embora não tivesse treinado muito. Todas essas conjunções que nós utilizamos para completar as 4 frases, elas são
coordenativas ou subordinativas? Subordinativas, certo? Então, crianças, agora na página 281 da gramática ainda. Complete as frases escrevendo uma oração iniciada pela conjunção subordinativa em destaque. Fiquei muito feliz depois que recebi a medalha. Crianças, essa questão também é uma resposta que vocês podem completar de uma outra forma, certo? Essa que a Tia está colocando aqui é apenas um exemplo de como vocês podem completar essas frases, certo? Então, item B. Fiquei muito feliz quando viajamos para o Nordeste. Item C. Fiquei muito feliz, embora as pessoas não entendessem a minha felicidade. Certo? Fique direito aqui. Pronto. Item D. Fiquei muito feliz, a fim de que os outros também ficassem felizes. Certo? Então, lembrando, aí é apenas uma opção de resposta. Vocês podem ter completado de uma outra forma, certo? Aí temos aqui, ao mudar a conjunção, o sentido da frase também mudou ou não mudou? Veja só, ó. Nós temos aqui, fiquei muito feliz depois que recebi a medalha. B, fiquei muito feliz quando viajamos. Fiquei muito feliz, embora as pessoas não entendessem. E fiquei muito feliz a fim de que os outros também ficassem felizes. O sentido da frase muda ou não muda? Muda, certo? Então, corrijam aí com o livro de vocês. Lembrando, se vocês completaram a frase de uma outra forma, não precisa apagar, certo? Aqui é apenas uma opção de resposta. Ainda aí na página 281, certo, crianças? Nós temos uma tirinha aí, né? De quem? Vocês já conhecem ele? Armandinho. Então, ele diz assim: e então, escovou os dentes, deixa eu examinar a boca. Sabe que o país seria bem diferente se vocês cobrassem os políticos como cobram a gente? Então, na tirinha aí, né? Armandinho está querendo dizer que se os adultos cobrassem dos políticos tanto quanto cobram das crianças, o nosso país seria bem diferente. Tudo isso porque, vamos dizer, que é o pai dele que está cobrando se ele escovou os dentes. Então, vamos lá. Item A. Relê as orações e circule as conjunções. E então, escovou os dentes, qual a conjunção que apareceu aí? E na segunda, se vocês cobrassem os políticos, qual a conjunção? Se. Na próxima frase, sabe que o país seria bem diferente. Qual a conjunção que apareceu? Que. E na última frase, como cobram a gente, a conjunção como, certo? Então, nessas 4 orações, nós temos 4 conjunções, que vocês devem ter escrito elas aqui e depois ter classificado em coordenativa ou subordinativa. Então, vamos lá. Conjunção e é uma conjunção coordenativa. A conjunção que é uma conjunção subordinativa.
A conjunção se também é uma conjunção subordinativa e a conjunção como também é uma conjunção subordinativa, certo? Ou seja, dentro dessas 4 conjunções, apenas o I é uma coordenativa. As outras 3 são subordinativas, certo, crianças? Então, essa foi a última questão da nossa correção. Façam a correção com calma, questão por questão, não esqueçam. E se não responder a atividade ainda, respondam, certo? Então, tia vai deixar a mensagem para vocês agora e a nossa agenda. A mensagem de hoje: confiar em Deus, entregar a Ele o controle de todas as coisas, esperar com paciência, crer que Ele está agindo em nosso favor e, acima de tudo, agradecer por todas as coisas. Como a tia sempre diz a vocês, né? Colocar Deus sempre em primeiro lugar em nossas vidas e estar sempre grato por tudo que acontece nas nossas vidas, certo? A agenda de hoje, atividade no módulo 4, nas páginas 86, 87, 89 e 90. Façam com bastante atenção, tranquilidade, certo? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Fiquem com Deus.